Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse domingo, dia 21, para nós assim, juntos, estarmos aqui nessa live, adorando ao nosso Deus, obedecendo ao decreto, desse decreto emergencial que foi colocado agora em São Paulo, mas estamos aqui, você aí na sua casa, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja com a sua família, para esses momentos que nós vamos passar aqui adorando a Deus, eu peço que você se desconecte de tudo e agora que a sua casa, que a nossa casa, ela vire realmente uma igreja, É um momento que, assim que nós fazemos a oração, esse lugar, esse recinto, independentemente se estamos na igreja ou não, a igreja é onde nós estamos. Então eu estou aqui em casa, você aí na sua casa, nós vamos adorar a Deus. Então vamos tirar esse momento, essa hora, para nós adorarmos a Deus, colocarmos todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos, colocar tudo na mão do Senhor. Nós vamos orar e reiterando aos irmãos que nós precisamos continuar orando pelas pessoas que estão enfermas, os irmãos que estão ali entubados, estão na UTI, pelos nossos irmãos, amigos, vizinhos e familiares, por aqueles que perderam, infelizmente, o seu ente querido. E lembrando os irmãos que eu creio que logo isso vai passar, eu creio que Deus vai estar ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Mas não pare de orarmos, continue orando na sua casa, não perca a comunhão, não deixe que esse distanciamento que nós estamos por enquanto nos afaste da presença de Deus. Agora é o momento de buscarmos mais ao Senhor, é o momento de refletirmos mais e nos cuidarmos também, nós vigiarmos o bastante, sempre aí usando o álcool em gel, as máscaras. Tá bom, irmãos? Eu não estou usando porque eu estou aqui na minha casa com a minha família. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Você que deseja uma oração e depois você quiser colocar aí na live, fazendo o seu pedido de oração, nós vamos estar aqui anotando e no final nós vamos estar orando por todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Jesus querido, obrigado por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela família, pelas minhas filhas, pelos meus netos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos meus pais, obrigado, Senhor, por todos os entes queridos, a minha esposa, Senhor, e todas as famílias em si, ó Deus, que de alguma forma estão vendo ou vão ver depois esta live, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, mas o Senhor está neste momento em cada lar, o Senhor está neste momento, Senhor, em cada casa, visitando a cada coração, ó Deus, a cada família, Senhor, que está assim triste, enlutada, porque perdeu seu ente querido, Senhor, por esses dias, ou até mesmo por esse ano, até mesmo no meio dessa pandemia, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Consolador, adentre essas casas, adentre esses corações, Senhor, e dê mais um ânimo de vida, Senhor. Eu sei que não é fácil, Deus, perdemos alguém que amamos, sentimos falta, Senhor, mas o Senhor, através do Teu Espírito, nos faz caminhar, ainda nos dando força, nos dando graça, Deus, para realizar a Tua obra. Pai, eu quero Te apresentar-te também agora as pessoas que estão enfermas, assim, estão nos hospitais neste momento, estão nos leitos de UTI, até mesmo entubadas, Senhor. Meu Deus, crendo, Senhor, no milagre, meu Pai, crendo, Senhor amado, que o Senhor pode trazê-las de volta para o seio da sua família, Deus. A nossa irmã Neide, seu esposo também, meu Pai, que estão ali no hospital, ó Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para realizar um milagre na vida desses irmãos e nas demais pessoas, Senhor. Também eu oro a Ti, Senhor, pelos profissionais da saúde, Pai. Nós muitas vezes oramos só pelos enfermos e esquecemos, Senhor, de estar apresentando esses homens, mulheres que estão na linha de frente desse trabalho. Sabemos, Pai, que eles estão dando a sua vida por vida, Senhor. E muitos deles, assim, ó Deus, têm perdido a sua vida nessa guerra, a qual nós não estamos vendo, Senhor. Mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é aquele que decide tudo, Pai. É aqui que nós estamos clamando nesta noite, ó Deus. Senhor, eu Te peço agora, em nome de Jesus, nesse período que vamos passar aqui, Senhor, meditando na Tua palavra, louvando o Teu nome, Senhor, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor fale às famílias, que o Senhor traga uma esperança, Senhor, para cada um de nós diante de toda essa guerra, Pai. Senhor, que aqueles que estão tristes, o Senhor alegre, os que estão enfermos, o Senhor cure, aqueles que estão em depressão, Senhor, o Senhor repreenda isso em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão tristes, assim, abatidos, ó Pai,
O seu Espírito Santo, o Consolador, vai de encontro a essas vidas agora, onde eles estiverem agora, Pai, e eles possam assim sentir a Tua presença, Deus, e possam assim estar se motivando diante de Ti, da Tua palavra, Senhor. Porque, Deus, só o Senhor que pode neste momento, Senhor, levantar o ânimo dessas pessoas, Senhor. E eu creio, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é conosco nesta noite e abençoe este culto, Senhor, que estamos realizando aqui para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir um louvor agora. A nossa irmã Andréia está lá louvando a Deus com um hino. Adore o Senhor também neste momento, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a Maria deixa a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, né? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e é Ele que pode todas as coisas. Procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Aleluia. Mas Ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão.
Aleluia, confia. Irmãos, abra sua Bíblia, nesse texto muito bem conhecido, é 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 22. São 22 versículos para a gente estar pensando um pouco sobre eles nessa noite. O título é: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Ele diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do rei e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os mandamentos que vos tenho prostrados, e fordes a servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com essa terra e com essa casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. A nossa irmã Andréia estará louvando mais um hino, e em seguida estaremos assim ouvindo a mensagem da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Mas sei que és o oleiro que
o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas que me traga paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Aleluia, louvado seja Deus. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que restou. Mas sei que és oleiro, me molda do teu jeito, um vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra e refaz, mas tira as feridas e me traga paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro, que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que bela canção, né? Que belo hino, né? Curva a sua cabeça agora, nós vamos fazer uma oração e na sequência o nosso presbítero Mário nos dará uma palavra da parte de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Jesus querido, nós temos louvado e engrandecido o teu nome neste momento, com esses lindos louvores, ó Deus, e eu creio, Pai querido, que o Senhor tenha assim recebido, Deus. E neste momento, Pai, eu quero te apresentar o teu servo, o presbítero Mário, Senhor, que tu venha usar o teu filho, meu Pai, como tem usado nesses dias para ministrar a tua palavra. E aquilo, Deus, que o Senhor colocou no coração dele é para o nosso coração nesta noite, Senhor. Usa com autoridade, com poder, com unção e com graça, Senhor, diante da tua presença. Que agora ele desapareça, que seja o teu Espírito usando o teu servo, esse instrumento qual o Senhor tem escolhido, Pai, para realizar a tua obra aqui na terra. Desde já, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque nós oramos no nome de Jesus. Com a igreja, o presbítero Mário. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma satisfação muito grande poder mais uma vez falar mais um pouquinho do amor de Deus, do poder de Deus para vocês.
Hoje eu estarei trazendo uma palavra. Eu quero trazer uma palavra para vocês de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para vocês na época em que vivemos. E com essa palavra, eu quero mostrar a vocês que é possível crer em Cristo nesses momentos difíceis. Eu quero convidar a vocês com esta palavra de hoje a manter a sua fé inabalável diante do Senhor. Seja qual for o problema, a tempestade, a dificuldade que se encontra na sua frente, eu quero dizer que vale a pena manter a nossa fé inabalável no Senhor. E para falar essa palavra, eu quero usar como base no Evangelho de Marcos. Se vocês puderem aí abrir suas Bíblias e acompanharem, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou estar lendo aqui o versículo 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quem é Jesus? O Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Em um contexto geral dessa leitura que acabamos de fazer, Marcos, quando escreve o Evangelho, ele tinha por finalidade encorajar os primeiros cristãos, os primeiros irmãos. Ele queria encorajá-los a manter a sua fé inabalável no Senhor, em Jesus, mesmo naquele momento de perseguição que eles estavam sofrendo. Perseguição porque aderiram, porque aceitaram a Cristo, porque estavam seguindo o Evangelho de Cristo. Perseguição de espancamento, perseguição até de morte. E Marcos tinha essa finalidade. Eu quero que vocês saibam que o mesmo Deus que é poderoso, o mesmo Deus grandioso, é o mesmo Deus que está com vocês. Então vocês não precisam se preocupar. É como se ele dissesse, é como se Marcos dissesse assim: fica tranquilos, esse Jesus que é impactante em suas obras está com vocês. E é por isso que Marcos apresentava um Jesus poderoso, miraculoso para os discípulos, para aquele povo, aqueles novos crentes, aqueles primeiros crentes lá de Roma. Por isso que Marcos apresentava um Cristo, um Jesus poderoso, miraculoso, um Jesus de ações impactantes.
Por isso que Marcos falava aos crentes: creia em Jesus, porque Ele é poderoso para qualquer momento, qualquer situação que vocês estiverem passando. Cristo tem poder para mudar a história. Irmãos, e os discípulos, era exatamente isso que Cristo queria passar para os discípulos quando Cristo permitiu que eles passassem por essa tempestade. Cristo queria que os discípulos andassem mais junto dele, o conhecessem melhor. Tanto que os discípulos, eles andavam sim lado a lado com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, até mesmo presenciando seus milagres na vida das pessoas, curando cegos e outras mais doenças, libertando pessoas que estavam cativas. E os discípulos presenciaram tudo isso. Mas, de repente, Cristo lhes dá uma ordem. Passemos para a outra margem, no versículo 35. Jesus dá uma ordem: passemos para a outra margem. E os discípulos obedecem a ordem de Jesus e vão para o barco. Porém, no meio do caminho, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. E essa grande tempestade, tão forte, que se arremessava contra o barco, e o barco já estava indo a pique. Mas será que Jesus, eu pergunto a vocês, não sabia que isto iria acontecer? Que eles iam passar por essa tempestade? Se Cristo sabia, por que deixou então que eles passassem por essa tempestade? Irmãos, primeiro, Cristo tinha a finalidade de fazer com que os discípulos o conhecessem melhor, como eu já disse. Em segundo lugar, Cristo queria testar a fé dos discípulos. Cristo, Ele permite essa tempestade para que os discípulos o conhecessem não apenas de ouvir falar, e não apenas de ver Ele operar milagres nas vidas de outras pessoas. Cristo queria que eles vivessem o milagre nas suas próprias vidas. Pessoalmente vivessem os milagres de Cristo em suas vidas. E é assim mesmo, irmãos, que acontece nas nossas vidas. Quando Deus permite que passamos por algum tipo de tempestade em nosso caminho, algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição, é porque Ele quer estreitar o seu relacionamento conosco. É porque Ele quer fazer com que a nossa fé seja fortificada. É porque Ele quer que nós o conheçamos verdadeiramente, não somente de ouvir falar. Quando Cristo permite que passamos pelas tempestades, é porque Ele quer nos fortalecer. Ele quer que o conheçamos, Jesus, verdadeiramente nos nossos corações. Ele quer que vivamos os verdadeiros milagres de Deus em nossas vidas, pessoalmente. Por isso que Ele permite. Se lermos aqui no versículo 35 a 38, ele diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, no travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, a tempestade descrita aqui neste texto devia ter sido muito violenta, uma vez que foi capaz de deixar até pescadores experientes em pânico.
E quando não havia mais recursos para eles, quando a morte espreitava suas vidas, no auge ali do seu desespero, eles recorrem a Cristo. Só que eles recorrem a Cristo com, assim, aparentemente com um tom de ira. Mestre, não te importa que pereçamos? Será que o Senhor não está vendo o que estamos passando? Estamos quase a morrer aqui. Essa tempestade está muito grande. Será que o Senhor não se importa que nós estamos quase morrendo? Irmãos, eles não conseguiam entender. Os discípulos não conseguiam entender por que eles estavam passando por aquela tempestade, sendo que eles estavam obedecendo a ordem de Cristo. Cristo deu uma ordem para eles: passemos para a outra margem, e eles estavam obedecendo. No entanto, estavam passando por aquela tempestade tão grande que poderia levá-los à morte. É fácil, irmãos, entender a tempestade que Jonas viveu, porque Jonas estava no caminho da desobediência. Mas os discípulos não. Os discípulos estavam obedecendo a ordem de Cristo. Estavam no local certo, no caminho certo, na direção certa, fazendo a missão que Cristo tinha colocado para eles fazer. No entanto, eles estavam passando por aquelas aflições. E eles não conseguiam entender, irmãos. E é a mesma coisa nas nossas vidas, quando chegam as crises difíceis, as crises mais difíceis, o dia mau na nossa vida, nós temos essa mesma sensação. E quando não temos mais o que fazer, não vemos mais solução, às vezes nós recorremos ao Mestre, a Cristo, com até um tom de ira também. Deus, onde está o Senhor neste momento? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? A tempestade que eu estou vivendo? A angústia que eu estou sentindo? A dor que eu estou sentindo? Será que o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa que a gente morra? Às vezes, irmãos, o desespero nos leva a falar desta maneira. E será, irmãos, que Cristo realmente não está nos vendo? Ou será que nós estamos perdendo a esperança, perdendo a fé e distanciando de Jesus? Sabe o que diz o Salmo 121, o versículo 5 a 8? Ele diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, o Senhor está do teu lado. O Senhor está do teu lado como a sombra à sua direita, diz o Salmo 121. Ele está sempre do teu lado. E quando nós nos desesperamos, às vezes a nossa fé falha, às vezes a gente se distancia dele, mas ele permite que passemos pela tempestade, para que nós nos achegamos mais a ele, para que nós percebemos que dependemos totalmente dele e precisamos manter a nossa fé inabalável em Deus. E não para por aí não, irmãos. Às vezes acontece na nossa vida também. Passa por nossa cabeça que quando somos obedientes a Deus, quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós somos fiéis a Deus, ou quando nós estamos cumprindo a missão que Ele nos ordenou, passa por nossa cabeça que a nossa caminhada por esta terra tem que ser uma caminhada tranquila, uma caminhada sem aflições, sem tempestades. Mas não é isso, irmãos, que Cristo nos prometeu. Ele nunca nos prometeu que teríamos uma caminhada sem aflições, isenta de aflições. Nunca. Mas Ele disse lá em João 16:33, eu disse estas coisas
para que em mim tenhais paz em Cristo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E lá em Romanos ele diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou foi Cristo, irmãos, que entregou sua vida na cruz por mim e por você. Quem nos amou foi Cristo, que é detentor de todo o poder. E Ele que está do teu lado, é Ele que age na sua vida. Então mantenha a sua fé inabalável nesse Jesus. Irmãos, uma coisa que não podemos fazer, nós não podemos permitir que o medo das tempestades, o medo da tristeza, o medo do porvir, abale a nossa fé. Jamais podemos permitir isso. No versículo 39 a 40 de Marcos 4, do texto que já lemos, diz assim, 39 e 40, ele diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que tens medo? Por que sois tão tímidos? Como é que ainda não tendes fé? Irmãos, eu pergunto a vocês, se nós estivéssemos no lugar ali junto com os discípulos, no lugar que eles estavam, na tempestade que eles estavam passando, será que eu teria medo? Será que você teria medo também? É claro que teríamos, pois somos seres humanos também. O medo, irmãos, é um sentimento que nos paralisa. E a cada crise que afeta, que se levanta em nossas vidas, no nosso coração é gerado o medo. Nós temos medo do amanhã por causa da instabilidade financeira do nosso país. Nós temos medo por causa da taxa de desemprego que só está subindo. Nós temos medo de faltar o pão nas nossas mesas. Nós temos medo de enfermidades. Nós temos medo das enfermidades, sim. Pois nós vivemos em meio às epidemias e agora estamos vivendo em meio a uma pandemia no mundo todo. E nós temos medo também, irmãos, pelas violências que está crescendo. Nós vemos quase todos os dias nos jornais, nas televisões, as notícias de crimes terríveis, hediondos. Filho matando pai matando filho, roubo, morte por nada. Eles matam por causa de um celular, matam por causa de um relógio, por causa de um tênis, por nada estão matando. Nós temos medo dessa violência também. Eu pergunto a vocês nesta noite, vocês têm medo do quê? Qual o medo que vocês têm neste momento? Vocês têm medo da tempestade na vida? Vocês têm medo da angústia? Têm medo da solidão, da tristeza, das aflições? Sabe o que o Salmo diz a vocês? Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mais uma vez eu digo, quem está conosco é Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem está do nosso lado é o Deus Todo-Poderoso. E Ele pode te proteger de qualquer coisa. Ele pode te proteger da tempestade, da angústia. Ele pode virar a sua história, Ele pode mudar o seu cativeiro. Irmãos,
E diante de tudo isso, eu pergunto, por que a gente não precisa ter medo? Primeiro, porque você serve um Deus todo-poderoso, onipotente. Ele é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está do seu lado. Por isso que você não precisa ter medo. Mas, se por acaso você sentir medo, é normal. O que não pode acontecer é você deixar esse medo abalar a sua fé em Deus. Isso tem que acontecer ao contrário. Se acontecer o medo, você deve fazer a sua fé abalar o medo. Porque quem está do teu lado é Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E, irmãos, e Jesus aqui, ainda em um contexto, ele quer mostrar o seu grande poder. Ele quer revelar o seu grande poder sobre a natureza, quando ele acalma aquela tempestade. Ele quer mostrar o seu grande poder sobre os demônios, quando do outro lado do mar, ele liberta um homem possesso por uma legião de demônios. E ele quer revelar aos discípulos o seu poder sobre as doenças também, que quando eles retornam, Jesus cura uma mulher que sofria há 12 anos de uma determinada doença. E Jesus, o quarto milagre que ele liga aqui, para mostrar, para revelar o seu poder para os discípulos, é que ele revela o seu poder sobre a morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Irmãos, no versículo 41, ainda diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu posso aqui, imaginar aquela cena que estava acontecendo. Os discípulos ali no barco, aquela tempestade já quase submergindo aquele barco. A morte já mostrando a sua carranca para os discípulos. E quando eles não sabem mais o que fazer, eles recorrem ao Mestre. E Jesus ali se levanta de onde estava, e Jesus levanta suas mãos, sua mão. Eu fico imaginando Jesus falando assim: vento, acalma-te, e o vento cessa. Tempestade, acalma-te, e a tempestade cessa. E houve uma bonança tão grande naquele lugar, que as águas estavam tão tranquilas que pareciam espelhos d'água. Da tão grande bonança que estava naquele local. Mas eu olho assim para os discípulos e vejo eles assustados, todos molhados, olhando uns para os outros e dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Parecia que eles não conheciam quem era o Mestre. E ali, com essa experiência, eles começam a conhecer quem é o Mestre verdadeiro, qual é o verdadeiro poder do Mestre. E eles falam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu quero dizer a vocês que este homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir a Deus, aos céus, se não for por Jesus. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Este é aquele que tem poder sobre a natureza. Este é aquele que tem poder sobre os demônios. Este é aquele que tem todo o poder sobre as doenças. Este é aquele que tem todo o poder sobre a morte. Jesus
Ele tem todo o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as mortes. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E é esse Deus que você serve. É esse Deus que age na sua vida e que age na minha vida também. Irmãos, eu queria dizer a você que você não precisa ter medo. O que você precisa é ter fé. Não deixe que o medo abale a sua fé em Deus. E é interessante que, igual a esta mensagem que lemos aqui, da tempestade no mar da Galileia, Mateus também comentava sobre uma outra tempestade, também no mar da Galileia. É uma outra ocasião, um outro momento. Mas a Bíblia, os evangelhos nos mostram duas tempestades no mar da Galileia. Essa, a primeira que lemos aqui, é que Cristo estava no barco. E a segunda tempestade, Cristo não estava no barco. Estavam os discípulos no barco. E Cristo ele vinha caminhando sobre as águas. E nessa primeira tempestade, a qual lemos aqui, Jesus, ele cessa a tempestade primeiro. Cessa os ventos, cessa aquela tempestade. E depois ele conversa com os discípulos e acalma os discípulos. Na outra tempestade, em que Mateus relata, os discípulos estavam no barco. Cristo vinha andando sobre as águas, isso era à noite. E eles sentiram medo, ficaram assustados tanto pela tempestade, mas quando viram Cristo, que eles pensavam que era um fantasma que estava vindo. E começaram a se desesperar. Mas Cristo disse assim: calma, tem de bom ânimo, sou eu, sou Jesus. E é interessante, irmãos, que na outra tempestade, na primeira que lemos, Cristo acalma a tempestade, acalma os ventos e depois acalma o coração dos discípulos. E nessa tempestade aqui, Jesus acalma primeiro o coração dos discípulos, primeiro os sentimentos dos discípulos, depois ele acalma a tempestade. É interessante que, às vezes, a circunstância que rodeia a nossa vida, as tempestades que rodeiam a nossa vida, são maiores que os nossos sentimentos. Mas tem vezes, irmãos, que o nosso sentimento, o problema no nosso sentimento, a tempestade no nosso coração, no nosso sentimento, é maior que a circunstância que vivemos. E eu quero dizer a você que Deus ele é poderoso para cessar tanto as tempestades que estão no seu coração, quanto as tempestades que te rodeiam, as tempestades que te entristecem. Jesus ele é poderoso para acalmar o seu coração e para cessar a tempestade. E ele vai fazer isso numa ordem certa. Na hora certa ele vai cessar a tempestade na sua vida. E na hora certa ele vai cessar também a sua tristeza. Na hora certa ele vai cessar a tempestade que está no seu coração. E na hora certa ele vai cessar a tempestade que está ao seu redor. As dificuldades que estão ao seu redor. E, irmãos, ele sabe a hora certa de fazer as coisas. Deus está no controle de tudo. Nós que não percebemos isso. Mas se começarmos a orar em prol dessa nossa necessidade, começarmos a prestar atenção em Deus, no Espírito Santo, no caminho que Ele nos direciona, nós vamos perceber que Deus está no controle sim de tudo. E que o desespero é nosso, nós que estamos nos desesperando, mas Deus ainda está no controle de tudo. Eu queria
fazer uma conclusão aqui dessa mensagem a vocês, dizendo que vai ter vez, primeiro, que Jesus vai te acalmar e depois Ele vai cessar as tempestades da sua vida. E vai ter vez também, irmãos, que Jesus primeiro, Ele vai cessar as tempestades da sua vida e depois Ele vai te acalmar. Mas vai ter vez também que Ele vai te acalmar, Ele vai te abraçar, Ele vai fortalecer a sua fé, mas Ele não vai acalmar a tempestade da sua vida, porque é propósito de Deus que você passe por ela, para que você saiba que você ainda depende de Deus, e para que você saiba que você deve manter a sua fé inabalável no Senhor, e também para que você saiba que Ele quer que você viva os milagres dele na sua vida pessoalmente. Ele quer estreitar o seu relacionamento com Ele, para que você esteja mais juntinho dele, para que Ele te proteja, para que Ele te direcione. Irmãos, então é preciso que a gente mantenha a nossa fé inabalável no Senhor, seja qual for o problema, seja qual for a tempestade da sua vida, mantenha a sua fé inabalável no Senhor. Eu quero aqui rapidamente ler um versículo para você, ler alguns versículos, na verdade, em Salmos 91, a partir do versículo 7, eu quero encerrar com essas palavras para você, de Moisés para você. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disse o Senhor: és o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares. Pisarás o leão, o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, sociá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é uma promessa de Jesus para você. Mantenha a sua fé inabalável no Senhor. Não deixe que o medo abale a sua fé, mas faça com que sua fé abale o medo a partir de hoje. Amém, irmãos? Eu quero aqui agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Palavra abençoada pelo nosso presbítero Mário. Tem alguns pedidos de oração aqui. A nossa irmã Gardênia, o irmão Heber, eles estão pedindo oração pela cunhada. Ela foi internada com Covid. E a irmã chamada Raquel também. A nossa irmã Rose também, ela está pedindo oração. O marido de uma amiga dela está internado por causa do Covid e um AVC. Fora os demais pedidos aí, tá bom? Que os irmãos assim necessitam. Que essa palavra que foi refletida hoje aos nossos corações, irmãos, que nós venhamos acreditar que Deus ele está conosco em meio à tempestade, antes, durante e depois, porque a palavra dele diz isso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na próxima terça-feira eu vou fazer uma live da doutrina às 19h30, tá? Então a próxima terça-feira a live vai ser 19h30. Eu conto aí com a cooperação dos irmãos
né, a cooperação dos obreiros, para estar aí divulgando e compartilhando assim as nossas lives, irmãos, porque por enquanto é o único meio que nós podemos aí estar nos aproximando dos irmãos. A igreja nesse momento não pode perder o contato. Prestem bem atenção, nos momentos de culto, apesar de nós não estarmos na igreja, né, estamos que estar todos conectados aqui na live, porque é o nosso momento com Deus. Então se prepare, se programe, não é porque o não estar indo à igreja, nós não vamos estar assim acompanhando as lives, porque é palavra, irmãos, de Deus para nós, né? Então não deixe apagar, tá? Não dê brecha para o inimigo, porque aí você deixa de ver uma, deixa de ver duas, deixa de ver três, aí acaba a gente se enrolando, né, com essas coisas aí da vida, e acaba perdendo até mesmo a motivação de estar na presença de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que o gostoso é nós estarmos unidos ali e reunidos na igreja, eu sei que é muito bom assim, né, estarmos cumprimentando os irmãos, enfim, mas este momento é um momento de aprendizagem, é um momento de estarmos sempre na presença de Deus e unidos como igreja. Se Deus ainda permitiu, né, que nós nos relacionássemos com as redes sociais e deu essa oportunidade para nos unirmos como igreja, não vamos perder tempo, irmãos. Então tire o seu momento para o culto de doutrina, tire o seu momento para o culto de oração, tire o seu momento para você ver aí, os irmãos fizeram muito bem, né? O nosso irmão Amarildo fez muito bem aí a live da escola dominical, tá? E o nosso culto de domingo, tá bom, irmãos? Então nós vamos estar aqui apresentando a Deus em oração, e converse com os irmãos durante a semana, cobrem eles, não deixe só para mim não, fala, poxa irmão, não vi você lá na live, né? Se você entrar, irmãos, dê uma paz do Senhor, né? Dê um aleluia, dê um amém, porque nós estamos acompanhando aqui os irmãos, né? Isso também nos ajuda, né, irmãos, nos motiva também a estarmos assim, cada dia mais trazendo o melhor para os irmãos, nós estarmos orando, buscando, estudando, aproveitando esse tempo, né, irmãos, que muitos não podem trabalhar, então vamos buscar a Deus, tá? Vamos buscar o Senhor, a Bíblia diz isso, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto, tá bom, irmãos? Vamos invocar o nosso Deus neste momento, apresentando esses pedidos aqui de oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus, obrigado, Senhor amado, porque tem assim nos encorajado, ó Deus. Nós já sabemos, meu Pai querido, que o Senhor é o Deus que está no meio da tempestade, é o Deus que está no barco, é o Deus que está no comando, Senhor. Então, ó Pai, eu sei que estamos aqui agora te apresentando o pedido da nossa irmã Gardênia, nosso irmão Heber, Senhor amado, por essa pessoa que está internada com o Covid, que é esse vírus que tem assolado o mundo, Senhor. Nós te pedimos misericórdia e graça, Senhor amado, pela Raquel também, Senhor. Que o Senhor entre na vida dela, eu não a conheço, não sei da dificuldade, mas Tu sabes e conheces, Senhor. E também, meu Deus querido, estamos te apresentando, Senhor, o marido da amiga da nossa irmã Rose, né? Ele foi acometido de AVC e Covid também, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, não só deles, mas os irmãos que estão internados também com Covid, Senhor, ou outras doenças, ó Pai, assim que tem assolado a terra, Pai. Deus tem de misericórdia de nós, continua nos guardando, preservando, Senhor, cada um no seu trabalho, Jesus querido, aquele que é comerciante, meu Pai, guarde eles, ó Pai, guarde os seus filhos que trabalham em empresa, Senhor, enfim, todos aqueles que estão assim, trabalhando, Senhor. O Senhor é o sustento, meu Pai, o Senhor é o Deus que pode estar assim, Senhor amado, preservando a vida, preservando o alimento e a veste, Senhor, e a saúde, Deus. Pai amado, Deus querido, obrigado por este momento de adoração, deste momento da Tua palavra, de reflexão, Senhor, que tivemos nessa noite. Obrigado pela vida do nosso presbítero Mário, que com toda simplicidade, honestidade, sinceridade e humildade, Senhor, nos trouxe a Tua palavra, Pai, e falou aos nossos corações nesta noite. Eu creio que tenhamos uma semana abençoada. Amém, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos da igreja. Todos digam amém. Está terminado no nome de Jesus.